Senhoras e senhores, bom dia. Um agradecimento especial à Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela oportunidade de estarmos apresentando um balanço sobre os 15 anos da Agência Nacional de Águas, mas em particular sobre esse ano de 2015, uma prestação de contas, uma exigência do Senado às agências brasileiras, e dizer que particularmente é uma grande satisfação de estar fazendo não só nessas comissões e aqui no Senado, mas, em primeiro lugar, na figura do seu presidente, o senador Otto Alencar, de quem nós temos aprendido muito no seu libelo na defesa do São Francisco. E, em particular, senador, destacar de que o senhor tem sempre feito uma abordagem de que a revitalização do São Francisco passa necessariamente por plantar árvores e recuperar suas margens, como o senhor mencionou aqui, evitando o assoreamento desse rio já tão machucado pelas diversas intervenções que é feita. E esse é um tema, inclusive, junto aos recursos hídricos, é um tema de muita relevância sobre o papel das áreas de preservação permanente e também o papel de que o próprio órgão gestor de recursos hídricos, a ANA e os órgãos estaduais, tratem adequadamente dessa faceta ambiental dos recursos hídricos, mas incorporando essa faceta como uma das suas atribuições fundamentais. Então, nossa profunda admiração por elencar o tema do São Francisco e a sua revitalização, mas, em particular, também por elencar o tema de que a sua revitalização passa necessariamente pela recuperação das suas áreas de preservação permanente, das suas APPs. Também lembrar que o senhor foi o relator da indicação do Dr. Ney Maranhão, a diretoria da Agência Nacional de Águas, e, com isso, a agência ela se encontra, a partir do início desse ano, com o seu quadro de diretores completo, com 5 diretores, o que, sem dúvida nenhuma, fortalece muito o nosso funcionamento. Cumprimentar também o senador Walter Pinheiro. Eu recordava, além das palavras que ele mencionava, eu recordava que na década de 1990, lá na Bahia, numa época de discussão sobre o movimento sindical e a nossa participação nas temáticas de energia e água, uma reunião que nós fazíamos, inclusive, com a presença de vários companheiros do Estado da Bahia, ou seja, já é um tema que o senador vem tratando cotidianamente. E também um agradecimento especial ao senador Blairo Maggi, não só também por ser o relator da indicação da doutora Gisela Foratini para a Agência Nacional de Águas, e a doutora Gisela, como a primeira servidora de carreira da Agência Nacional de Águas, que compõe a sua diretoria, como também uma mulher compondo essa diretoria de 5 pessoas, mas também pelo aprendizado e o apoio que o senhor sempre tem manifestado também à agência, e, em particular, na temática da irrigação, da agricultura e da navegação, como o senhor já mencionou aqui há pouco. Então, também agradecer essa casa pelo apoio que reiteradamente tem prestado à nossa agência. Nós, nesse momento, senadores, pensamos sobre uma oportunidade de fazer uma leitura de prestação de contas, mas eu pensei numa abordagem mais política, por ser essa uma casa mais política, e ser mais rápido também nessa abordagem, trazendo à luz alguns temas importantes, mas também para que pudesse abrir espaço para uma interação maior dos senadores, inclusive motivado pela sua indagação, senador Blairo Maggi, a respeito do conhecimento, né, e de um maior aprofundamento científico a respeito das questões climáticas, mas, em particular, do ciclo hidrológico dentro dessas profundas transformações. Então, peço licença, meus colegas, Dr. Paulo Varela, Dr. João Gilberto Lotufo, para fazer uma abordagem mais direta,
E depois, se vocês desejarem, muito embora a gente tenha pensado no início numa fala exclusivamente minha, mas que vocês possam complementá-la com o conhecimento que vocês têm. Eu procurei reordenar, a partir da sua fala, senador Blas, de fazer uma abordagem a respeito de algumas atribuições que são relevantes nesses últimos 15 anos, fazer um agradecimento a todos os dirigentes da ANA, ao excelente corpo técnico que a agência possui. Queria fazer um agradecimento especial à doutora Maiuí. A doutora Maiuí é a nossa secretária-geral e a nossa agência, não sei se é a primeira ou não, mas a partir de janeiro deste ano nós temos o projeto que, a duras penas, nos fazendo convencer a todos, doutora Maiuí, do papel zero. A agência não tem mais hoje, nenhum dos seus procedimentos utiliza o papel, são todos através de meio eletrônico, também um avanço bastante importante, cumprimentar a todos. Fazer uma abordagem a partir de contribuições que a Agência Nacional de Águas tem dado do ponto de vista da produção do conhecimento a respeito dessa temática, e eu vou passar muito rapidamente por esses temas. Num segundo aspecto, do fortalecimento da relação institucional da Agência Nacional de Águas, seja com os estados, seja com os comitês, e depois entrar nas crises que nós estamos enfrentando do ponto de vista hídrico, e qual o aprendizado dessas crises numa sinalização daquilo que a legislação de 1997, que cria a Lei das Águas, em 2000, que cria a Agência Nacional de Águas, acertou e que se mantém absolutamente atualizado, mas algumas questões sobre as quais eu gostaria de propor uma rápida reflexão sobre, eventualmente, a sua necessidade de melhoria. Acredito que, passados esses 15 anos e a partir dos sucessivos eventos, inclusive os mais recentes que o Brasil tem enfrentado, algumas lições e alguns aprendizados são fundamentais, e, para isso, a colaboração dessa Casa, no sentido do aperfeiçoamento dessa legislação, nosso ponto de vista é insubstituível. Com relação às questões de produção de conhecimento, e aqui trazendo também à luz uma fala do senador Walter Pinheiro, o próprio processo da construção das agências, ela é um processo ainda em andamento, e cada uma das agências, elas guardam características muito próprias. E, no caso da Agência Nacional de Águas, mais ainda, porque, diferentemente de outras agências que regulam o mercado, regulam a competição, têm regulação econômica, a Agência Nacional de Águas foi inicialmente concebida como uma agência que regula o acesso ao bem público, e esse acesso ao bem público é a água, e atribuindo a ela também a responsabilidade de coordenar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E, nesse processo de coordenação, a interação com diversos atores que atuam nessa questão da temática da água, mas principalmente na produção de conhecimento, de estudos e de parcerias que são altamente relevantes e que eu gostaria aqui de passar por elas muito brevemente. Eu, do ponto de vista histórico, queria destacar 2 estudos que a Agência Nacional de Águas apresentou em 2010 e em 2013, que um é o Atlas Brasil de Abastecimento Urbano, que é um atlas que detalhou 5.565 municípios à época, definindo todas as condições dos sistemas de tratamento de água, mas principalmente dos seus mananciais, sejam subterrâneos, sejam superficiais. E esse atlas, ele é, inclusive, hoje mais valorizado do que naquele momento, onde ele foi constituído, em função até das severas crises que tem passado, e que esse atlas passa a ser uma referência e que tem sido muito utilizado na construção de alternativas que possam garantir o suprimento da água nas regiões que foram impactadas pela seca, principalmente a região nordeste e a região sudeste do Brasil. Um segundo estudo também muito importante foi o estudo o Atlas de Vulnerabilidade. Esse atlas foi desenvolvido em parceria com todos os estados e identifica não as bacias na sua integridade apenas, mas identifica quais são os trechos críticos
suscetíveis à inundação de cada uma dessas bacias e que são instrumentos, tanto o Atlas de Abastecimento como o Atlas de Vulnerabilidade, que são instrumentos fundamentais para a formulação de políticas públicas, né, que sejam de prevenir inundações, seja de prevenir secas, instrumentos absolutamente atualizados e que têm, inclusive, reconhecimento nacional e internacional. Também, agora, estamos construindo, e esse trabalho é liderado pela doutora Gisela, juntamente com o doutor Sérgio, que eu vi acabando de chegar aqui na Agência Nacional de Água, o nosso superintendente, que é o Atlas de Despoluição de Bacias Hidrográficas. Então, em complementação à questão do abastecimento de água, nós estamos produzindo um atlas que visa identificar quais são as necessidades e as melhores alternativas para a construção das estações de tratamento de esgoto, com a finalidade de buscar despoluir as bacias hidrográficas brasileiras, e todos nós sabemos que o grande problema do ponto de vista urbano dos recursos hídricos brasileiros ainda é a poluição dos seus rios. Basta olhar para as grandes cidades brasileiras, como São Paulo, por exemplo, e imaginar que São Paulo atravessou e ainda atravessa uma crise hídrica quando dispõe dentro da cidade de São Paulo de mananciais como a Billings, não totalmente aproveitada por conta da poluição, ou dos seus rios, o Pinheiros e o Tietê, que não podem ser utilizados em função da qualidade de água. Nem falo aqui do Tamanduateí, porque eu sou natural de São Paulo, e o Tamanduateí acabou de ser canalizado, as pessoas já nem mais o reconhecem na hidrografia lá da cidade de São Paulo. Então, esse Atlas de Despoluição, ele tem a finalidade de, inclusive, sugerir quais são os empreendimentos a serem prioritários, a serem desenvolvidos pelo poder público municipal, estadual e federal. Porque há, de uma maneira geral, recursos para a construção de estações de tratamento de esgoto, mas, muitas vezes, a sinergia entre essas estações de tratamento acabam não produzindo o benefício que é desejado por todos. Então, esse Atlas de Despoluição de Bacias Hidrográficas deverá ser concluído também no ano de 2016 e é uma contribuição fundamental para o planejamento e produção de conhecimento no nosso país. Um segundo estudo, também coordenado pela doutora Gisela, diretora de Planejamento, e aí feito em parceria com o Ministério da Integração, é o Plano Nacional de Segurança Hídrica. Ele já tem alguns produtos regionais, começamos pelo Nordeste, inclusive por conta da situação da crise atual, mas nós pretendemos oferecer, juntamente com o Ministério da Integração, um plano que estabeleça parâmetros para uma maior segurança hídrica. Eu vou falar um pouco sobre o aprendizado que essas crises têm propiciado. Nós convivíamos com uma ideia de que, pela disponibilidade de água no Brasil, 12% ou 18% da água superficial do mundo, nós estaríamos com uma segurança garantida para a nossa população e para o seu uso econômico, mas, sem dúvida nenhuma, hoje nós identificamos que são necessárias ainda grandes obras de infraestrutura hídrica que possam propiciar segurança à população brasileira. Em particular, a construção de novos reservatórios, adutoras, grandes adutoras, e reservatórios novos e grandes reservatórios voltados para a água para uso múltiplo. O Brasil tem, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, a partir de um estudo do Dr. Francisco Gomide, ex-ministro de Minas e Energia, presidente da Eletrobras, o Brasil tem, quando computada a água reservada nos reservatórios destinados à geração de energia elétrica, padrões dos Estados Unidos. A grande quantidade de água sobre o seu território. Mas a grande maioria desses reservatórios não tem associado a eles abastecimento urbano significativo, eles se encontram ainda distante das grandes cidades. Se nós retirarmos o cômputo da água, a água destinada, reservada para a geração de energia elétrica, os parâmetros brasileiros são parâmetros quase de países africanos. Nós deixamos de ter água suficiente no território para 2 anos consecutivos de seca, para termos água no nosso território que não chegam a 50 dias de segurança hídrica. Ou seja, é absolutamente necessário retomar a construção de reservatórios para usos múltiplos no nosso país. Vicente, me permite? Enquanto o senhor respira um pouco. Esse é um assunto da reservação de água muito importante que Vossa Excelência está colocando. Nós fizemos uma discussão no Código Florestal, naquele momento,
em que praticamente ficou de fora, ficou alijado essa questão da reservação de água. Eu nunca me conformei muito com isso, porque você tem uma chuva de 40, 50, 100 milímetros, como é normal acontecer no Centro-Oeste, e aquilo, em poucas horas, em poucos minutos, foi embora, não existe mais. Quer dizer, é só a capacidade que o solo tem de reter a água, e uma vez que ele está encharcado, acabou. Tudo que chover naquele momento, toda a água que vier, ele vai embora para os rios, né? E a nossa legislação hoje complica um pouco isso. Talvez fosse um assunto que a ANA pudesse, junto com o Ministério do Meio Ambiente, tratar esse assunto, de flexibilizar a possibilidade de o produtor rural, enfim, quem maneja com a terra, ter a possibilidade de fazer essa reservação de água sem grandes problemas como nós temos hoje. Hoje, se um produtor rural quiser fazer alguma reservação de água dessa na fazenda dele, tem N licenças a fazer e, com certeza, ele sofrerá multas, embargos, discussões judiciais, porque a legislação não é clara, não permite isso. E eu penso que nós temos que fazer a reservação de água. Uma vez que você tem esses reservatórios, quer sejam eles nos pequenos rios, ou quer seja fora dos rios, com o passar dos dias, dos meses, essa água vai para o lençol freático, ou ela vai ter evapotranspiração. Ela não vai sumir, ela vai para um ciclo natural e normal, ou vai para a atmosfera ou vai para o solo. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão à ANA, que se debruçasse sobre esse assunto, de ver o que a legislação ambiental está impedindo e até onde nós podemos flexibilizar e podemos facilitar a vida daqueles que podem fazer esse tipo de reservação de água nas propriedades. Obrigado. Bastante agradeço a contribuição. Apenas uma lembrança que a agência foi convocada a participar da discussão do Código Florestal e nós discutimos a defesa das áreas de preservação permanente. E, naquele momento, a proposta ela apareceu da construção da reservação nas áreas de preservação permanente e, do nosso ponto de vista, acabou contaminando, por conta da polarização em torno do tema, acabou contaminando uma solução que, sem dúvida nenhuma, precisa ser revista, como o senhor mencionou, seja no âmbito da propriedade, seja no âmbito mais amplo do território, de que o Brasil precisa, para a segurança hídrica, voltar a construir reservatórios. É evidente que esses reservatórios podem ter impacto ambiental, com certeza tem impacto social, quando falarmos de grandes reservatórios, e que são os melhores, inclusive, por conta de que eles são os mais adequados a enfrentar processos longos de estiagem, mas nós precisamos começar a colocar na contabilidade o lado positivo da reservação. Tem problema? Mas não só colocar na contabilidade o lado negativo, que são esses reconhecidos dos impactos que esses reservatórios trazem. Mas muito oportuno, e nós, inclusive, estamos empenhando, levamos esse tema para fóruns internacionais, temos levantado em todos os aspectos, todos os fóruns que nós temos discutido, a necessidade do Brasil trazer esse tema à luz de construir novos reservatórios no nosso país. E agradeço até essa sugestão da liderança da Agência Nacional de Águas. É uma atribuição que hoje ela acaba entrando no cômputo da infraestrutura hídrica, e um dos aspectos também do nosso diagnóstico é como fazer com que os diversos planejamentos setoriais sejam integrados sobre a ótica de água. Muitas vezes isso acaba não acontecendo. Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade que eu posso assegurar ao senhor que será muito bem-vinda e que encontra ressonância, inclusive, na nossa capacidade técnica. Um outro aspecto fundamental, também passando bastante rapidamente sobre essa parte de produção de conhecimento, nós temos fortalecido parcerias importantes, seja no âmbito nacional, mas aqui eu queria destacar parcerias no âmbito internacional. Nós temos uma parceria muito forte que propicia a capacitação, e não só a capacitação, mas como também uma produção de conhecimento e de informações em eventos críticos, como foi agora o desastre de Mariana, junto com o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Isso tem propiciado uma grande capacitação dos nossos servidores, com a OCDE, também para um diagnóstico profundo sobre os avanços da nossa
legislação e produziram um relatório há cerca de 60 dias, 90 dias no máximo, que ouviu praticamente todos os atores relevantes dentro do sistema de recursos hídricos, produzindo um diagnóstico absolutamente atual e bastante sugestivo de mecanismos que podem ser aprofundados, e também no âmbito das Nações Unidas, com a produção e trabalho de indicadores importantes no consumo de água nos diversos processos produtivos. Nós temos também uma agência de cooperação internacional bastante intensa, ontem mesmo no Ministério das Relações Exteriores, fazendo junto com o TCA a entrega de prêmios para 18 estudantes de várias regiões do Brasil sobre a temática da Amazônia, mas também com organismos como a CODIA, que é a Conferência Ibero-Americana de Água, nas parcerias internacionais que nós estamos estabelecendo com os nossos países vizinhos. Nós temos também uma preocupação muito grande com a temática das mudanças climáticas, então nós uma contribuição, seja no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, mas também criando internamente dentro da Agência Nacional uma área específica para trabalhar sobre esse tema, e esse tema refletido sobre a água, para que a gente não tenha que conviver, como o senhor também mencionou, com estudos, alguns estudos que acabam ganhando notoriedade, mas que depois não são consistentes do ponto de vista dos seus prognósticos, apontando para desastres de 30%, 40% de impacto nessas regiões, o que nós, no nosso ponto de vista, juntamente com a FUNSEMI, no Ceará, com a UNB aqui em Brasília, fazer um trabalho de adaptação desses modelos à realidade brasileira, às bacias brasileiras, para que a gente possa oferecer, sem dúvida nenhuma, segurança para as pessoas não ficarmos trabalhando com esse nível total de indefinição ou com parâmetros que são absolutamente irrealistas também do nosso ponto de vista. Então, nesse primeiro elenco, tratar de que uma questão fundamental, e que nem é uma atribuição, como eu mencionei no início, tanto das demais agências, mas particularmente da Agência Nacional de Águas, por conta das suas características, que é ser também um elemento importante na área de produção de conhecimento. Por último, nessa área, destacar não só os programas de capacitação dos nossos servidores, mas destacar programas de capacitação que nós temos realizados com diversos estados, com diversas instituições, e destacar apenas 3 que nós fizemos na última semana, um com a CAPES, de mestrado profissional com R$5 milhões, com 9 universidades em rede, preparando profissionais de diversas áreas para o mestrado profissional na temática da água. O convênio realizado com a Prefeitura Municipal de São Paulo, são 3.000 escolas, 85 mil professores, 1 milhão de estudantes, aonde na grade curricular da educação básica nós também vamos oferecer subsídio para os professores, para a capacitação na temática da água. Isso é fundamental do nosso ponto de vista. E também esse de mestrado profissional, um outro também para professores da educação básica. O edital se encontra também em aberto para a preparação dos professores da rede fundamental, para a capacitação dos professores e, portanto, dos seus alunos. Então, a questão da produção do conhecimento é uma questão crítica e importante e sobre o qual a agência tem apostado muito dos seus esforços e dos seus recursos humanos e financeiros nessa direção. Um segundo aspecto, também passar por ele rapidamente, é do fortalecimento da nossa relação com os estados. O Brasil, a partir da Constituição de 88, definiu que o domínio da água superficial ela é compartilhada entre os estados e a União, e as águas subterrâneas, que obviamente integram todo o ciclo hidrológico, são de domínio dos estados. Nosso ponto de vista, nós não teremos, num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós não vamos ter gestão de recursos hídricos forte se nós não tivermos os estados fortalecidos para a gestão de recursos hídricos. Eu já citei aqui também esse exemplo de que em alguns estados nós não tínhamos mais do que 2 servidores, e estados com grande dimensão territorial, nós não tínhamos mais do que 2 servidores tratando da gestão de recursos hídricos, e outros estados, senadores, não tinham nem oferecido ainda nenhum outorga, não havia nem registro, nem cadastro dos usos relevantes no âmbito daqueles estados. Então, nós criamos um programa nessa perspectiva
que é também um dos pilares da atuação da diretoria, que é do fortalecimento dos estados, que é o Pacto Nacional pela Gestão de Recursos Hídricos, e dentro deles uma ferramenta chamada de Progestão, onde nós alocamos, nos últimos 5 anos, de 2013 a 2018, 100 milhões de reais voltados exclusivamente para a gestão de recursos hídricos, onde os estados se classificam e dizem, a partir da sua realidade, nós não temos uma regra ou uma régua que pretende transformar todos os estados no mesmo padrão, porque os estados têm característica, natureza e demandas totalmente diferentes. Os estados dizem quais são as demandas que pretendem e, cumpridas as metas que eles próprios definem, no âmbito de política de resultados, esses estados recebem uma contribuição anual de R$ 750 mil, o que é muito significativo para a gestão de recursos hídricos, voltado exclusivamente para a gestão de recursos hídricos, e isso tem ajudado a criar no âmbito dos estados uma regularidade na gestão de recursos hídricos e não a instabilidade que, infelizmente, tem caracterizado a gestão na grande maioria dos estados brasileiros. Esse projeto, do nosso ponto de vista, ele é muito relevante e, acreditem, ganhou um destaque na análise da OCDE, muito maior do que muitas vezes aqui dentro do espaço territorial brasileiro, mas a OCDE, na sua análise, reconheceu como um exemplo a ser levado para outras regiões, inclusive para a própria Europa, os critérios e os mecanismos de participação voluntária e de incentivo que foram introduzidos e que têm dado um excelente resultado. Todos os 27 estados aderiram voluntariamente a esse processo do Progestão, todos os 27 estados. Para adesão, inclusive, é necessário um decreto do governador afirmando qual é a entidade que vai receber esses recursos e qual é a finalidade desses recursos para a gestão de recursos hídricos, e todos os 27 governadores do país firmaram esse compromisso. Nós temos trabalhado também no sentido de fortalecimento dos estados na sua capacitação para a solução de eventos de crise. Então, todas as ações, depois eu vou tentar falar por elas rapidamente, sobre a gestão da crise que nós estamos administrando, nas crises que nós estamos administrando, todas elas têm sido feitas em parceria com os estados, com a tomada de decisão conjunta, o que tem propiciado de que, mesmo o enfrentamento de crises tão severas, tem conseguido um grande apoio político, né? Inclusive, muitas vezes, até mesmo do Ministério Público, para que a gente possa buscar soluções adequadas. Eu menciono como exemplo, o último, uma resolução que será assinada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em relação à crise do Paraíba do Sul. Deverá ser assinado agora no dia 10, produtos, todos se recordam, do início de uma crise federativa potencial entre São Paulo e o Rio de Janeiro em relação à utilização das águas do Paraíba do Sul, e através de um processo de cooperação, nós estamos construindo uma nova resolução que é histórica, porque numa bacia importante para a geração hidrelétrica, que é a bacia do Paraíba do Sul, nossa resolução define claramente, inclusive com o apoio do setor elétrico, de que a bacia será gerenciada para os usos múltiplos da água, em particular para o abastecimento. Nós acreditamos que uma resolução com esse espírito poderá ser adotada em outras bacias. Fizemos a sugestão, senador, de que um grupo com essa mesma finalidade seja constituído no âmbito dos estados que compõem a bacia do Rio São Francisco e do Comitê de Bacia. Amanhã vou estar numa reunião do Comitê da Bacia, lá na Bahia, onde nós pretendemos também criar mecanismos que coloquem a operação do sistema hidrelétrico brasileiro, dos grandes reservatórios, garantindo a segurança energética, que é absolutamente necessária, mas produzindo, a partir da operação desses reservatórios, o melhor benefício para a nossa sociedade, seja para o abastecimento, seja para a agricultura, seja para a navegação, rompendo com conflitos que, infelizmente, têm sido a tônica, como, para citar um também, do conflito entre a geração de energia elétrica e a navegação na bacia do Paraná. Então, nós
nós pretendemos, a partir de resoluções como essa, inspiradas no Paraíba do Sul, e num processo harmonioso, não há um processo de conflito ou de preponderância de interesse, criar um novo paradigma para a utilização dos recursos hídricos no Brasil, com vistas aos usos múltiplos, considerando, eu volto a dizer, usos que tradicionalmente não acabam tendo o peso político-econômico que tem a geração de hidroeletricidade, em particular a navegação e também, quero dizer aqui, a própria irrigação. Temos atuado também no fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica. A experiência brasileira mostra que a descentralização é uma proposta absolutamente correta e a gestão participativa dos recursos hídricos, principalmente através dos comitês de bacia hidrográfica, também tem se mostrado um acerto. Evidente que os mais de 200 comitês de bacia hidrográfica no Brasil também precisam fazer uma atualização da sua natureza. Muitos dos comitês, e nós temos apresentado essa crítica nos fóruns apropriados dos comitês de bacia hidrográfica, às vezes acabam se constituindo numa reserva de domínio para alguns poucos usuários na constituição desses comitês, ou às vezes os comitês têm uma visão de atuação exclusivamente como se fossem ONGs. Nós acreditamos que os comitês de bacia, pelo seu caráter paraestatal, porque eles são constituídos por decreto, seja do Executivo Federal, do Executivo Estadual, eles são constituídos por decreto, eles precisam dar uma contribuição mais efetiva no sentido de organizar e propor soluções na bacia hidrográfica, inclusive nos períodos de crise como esse que nós estamos atravessando. Os comitês, infelizmente, pela sua natureza, pelo seu desenvolvimento, não puderam alcançar, na nossa avaliação, o potencial que tem a gestão participativa e descentralizada, no caso brasileiro, com o fortalecimento dos comitês. Estamos destinando recursos aos comitês que já têm agência de bacias, isso tem sido praticado ao longo dos anos, inclusive para que esses comitês fortaleçam as suas agências delegadas, e estamos também criando o Procomitê, um programa destinado a apoio financeiro aos comitês, para que eles garantam as condições mínimas para que eles possam realizar suas reuniões. E aí nós precisamos do apoio dessa casa e da Câmara também, no sentido de que os recursos necessários para a manutenção dessas atividades sejam garantidos na votação do nosso orçamento para o ano 2016, que a comissão mista do orçamento propiciou, em contraposição à proposta do Executivo, que, no nosso ponto de vista, infelizmente, estava equivocado, propiciou a recuperação dessa condição e esperamos que a votação no plenário garanta a manutenção desses exercícios. Bom, então, rapidamente, falamos aqui um pouco sobre a produção do conhecimento e o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos através dos estados do comitê. Depois nós temos as crises. E cada uma dessas atuações, das diversas crises que nós temos enfrentado, elas têm propiciado um aprendizado e um fortalecimento nessa direção. Seja no semiárido, nós estamos, como já foi muito bem dito aqui pelo senador Otto Alencar, enfrentando o 5º ano de uma seca muito forte na região semiárida do Brasil. O fenômeno do El Niño tende a manter essa seca ainda durante uma parte do ano de 2016, o que leva a fazer com que todas as nossas medidas nessa região sejam... Deve até quando? Há vários estudos. No CEMADEM, que organiza os institutos nacionais, a previsão é do trimestre. Então, eles têm apontado a previsão da manutenção do El Niño ainda para o trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro. Algumas matérias da imprensa internacional apontam que não só é um El Niño muito forte, entre os 4 maiores, se não o maior El Niño em termos de elevação da temperatura registrada, mas como uma perspectiva de que ele se prolongue até o mês de setembro de 2016. O que significa que nós precisamos atuar numa perspectiva de, praticamente como é no semiárido, zero de vazão afluência, e que a água ali contida nos principais reservatórios seja suficiente para que a gente possa chegar, no mínimo, até o próximo período chuvoso naquela região, que se inicia no mês de fevereiro, abril,
fevereiro, abril, a quadra chuvosa. Acho que esse período, sempre acontece chuva de fevereiro para março, até abril não vai existir a chuva, então. A perspectiva é que não aconteçam chuvas significativas. Essa é a perspectiva. De fevereiro até abril. Em função do... Que ele vai se prolongar até setembro. E com uma perspectiva de manutenção de chuvas intensas na região sul, que são sinais característicos do El Niño, inclusive com o agravamento da seca também, potencialmente, na região amazônica brasileira. Esses são os diagnósticos que nós temos. A região amazônica? Também. Também é uma parte dela com uma seca bastante severa. Que agora já teve um período lá de estiagem, né? E há tendências pela manutenção... Com redução, inclusive, da vazão do Rio Negro. Todas elas. E há uma manutenção, uma parte dessa região com chuvas, mais voltado para o Acre, no diagnóstico que nós recebemos, do Acre e Rondônia, mas com uma perspectiva aqui na região norte... O Nordeste também continua mesmo... E com o Nordeste seca. Com diminuição da precipitação, provavelmente. Com chuva abaixo da média. Com chuvas abaixo da média. Infelizmente, são essas as notícias que temos para... Isso é uma notícia muito ruim para toda a bacia do Rio São Francisco. O São Francisco, como ele é uma bacia que tem, o senhor também sempre menciona isso, 70% ou mais dos seus afluentes conformados nas suas nascentes na região sudeste, em Minas Gerais, há aí uma indefinição sobre, e o senhor tem acompanhado diariamente, eu percebi também essa flutuação. Nós tivemos momentos onde essas vazões subiram significativamente a montante de Três Marias e agora com um índice elevado até para esses padrões no Rio São Francisco, nós chegamos a cerca de 1.000 metros cúbicos por segundo de vazão afluente. Porém, a vazão em Três Marias, que chegou a quase 600 metros cúbicos por segundo, já retornou para padrões de 200 metros cúbicos por segundo de vazão afluente em Três Marias. Então, a bacia do São Francisco, na verdade, ela é uma bacia que tem um duplo impacto. Ela pode ter chuvas intensas na região das suas nascentes, das suas cabeceiras, mas para os 2/3 restantes da bacia do São Francisco, a previsão é de seca bastante intensa. Bom, então, nessa perspectiva, como eu mencionava, de aprendizado, na atuação, seja na seca do semiárido, seja na região sudeste do Brasil, no Paraíba do Sul, em São Paulo em particular, e também agora em relação ao desastre de Mariana, que acabou contaminando o rio desde a sua nascente ao foz, o Rio Doce, e com todas as dimensões que já foram divulgadas, de maior impacto ambiental que o Brasil já registrou e com muita incerteza da duração desse evento, eu gostaria de passar rapidamente, os senadores me permitem, ao invés de descrever, porque aí eventualmente a gente pode tratar de cada uma dessas secas com maior profundidade, os diretores aqui têm dividido essas tarefas, fazer rapidamente alguns aprendizados desse processo. O primeiro deles é um aprendizado relativamente óbvio, mas que é fundamental registrar, que é a mudança nos padrões de consumo de água no Brasil. E isso, seja na agricultura, através de mecanismos mais eficientes de utilização da água, seja na indústria, mas fundamentalmente nas cidades